Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma aula. E nessa aula, nós vamos falar de agora em diante sobre a importância de termos o nosso perfil preparado, até que ponto isso é realmente importante, até que ponto não, e quando a gente deve investir um pouquinho mais ou um pouquinho menos nisso. Pergunta que muitas de vocês me fazem. Eu preciso movimentar o meu perfil? Eu preciso estar sempre com o meu perfil atualizado? Gente, social media tem que entender de estratégia. A partir do momento que a gente entende o que é uma estratégia para o perfil do nosso cliente, a gente tem que entender o que é uma estratégia para o nosso perfil. Estratégia não é copiar e colar, é a gente saber elaborar um raciocínio. Então, o primeiro perfil no qual a gente tem que saber elaborar esse raciocínio é justamente no nosso, tá? O que a gente tem que pensar? Quem são os nossos clientes? Quem que a gente quer atingir com aquele perfil? Qual é o objetivo daquele nosso perfil? Como que a gente vai fazer esse funil de vendas? Como que a gente vai fazer esse funil de captação para que a gente possa captar esses clientes? A primeira estratégia de perfil tem que começar no nosso. A gente tem que saber se a gente consegue gerar resultado para nós em primeiro lugar, tá? Para depois ir chegando até os clientes. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Mais importante do que todas as aulas que virão de agora em diante, ou seja, onde eu vou dar tudo mastigadinho para vocês, o que colocar na bio, o que colocar nos destaques, tipos de conteúdo para o feed, etc. Mais importante do que isso, gente, é que vocês consigam entender e elaborar o raciocínio que tem por trás de tudo isso. O que acontece? Suas personas, tá? Quem são os clientes que você quer atingir, que você quer atender? Eles trabalham em consultório, eles querem ser médicos blogueiros, eles querem ser médicos que vendem infoproduto. Quem são esses clientes? Tá? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar sobre isso. Outro ponto, depois de saber quem são seus clientes, quais são as dúvidas dele? Porque, gente, médico não é tudo igual, profissional da saúde não é tudo igual. Depois que você tiver bem detalhado quem são seus clientes, aí você começa a pensar quais são as dúvidas desse tipo de cliente que você quer atender, o que mais incomoda, quais são as dores, o que poderia ser solução para os problemas dessas pessoas, tá? E assim sucessivamente, gente, porque pensar em quem é o seu cliente, depois em como você vai chegar até o seu cliente e como você vai, através de conteúdo de qualidade ou tráfego pago, convencer o seu cliente de te contratar, isso é uma estratégia, tá? Isso não se faz do dia para a noite, isso não se faz, eu vou fazer uma vez só e pronto, e tá certo, e eu vou atingir, tá tudo bem. Não, gente. E o outro ponto é o seguinte, existe quem quer ir rápido e existe quem não está se importando com o tempo. Se você não tem uma pressa, não tem problema. Cuide do seu jardim e espere que as borboletas vão chegar. Não é isso que a gente fala para os nossos clientes? De 6 meses a um ano, hoje em dia talvez até um pouquinho mais com essa baixa entrega do Instagram, mas enfim, a gente não fala para o cliente que a gente demora aí para apresentar resultado, para ver resultado através do conteúdo, 6 meses ou mais? Então, exatamente o mesmo para nós. Quem não está com pressa pode ir cuidando do perfil, pouco a pouco, aparecendo, né, produzindo conteúdo de qualidade no perfil, e depois de 6 meses, mais ou menos, algum resultado tem que aparecer dali se você está executando a estratégia de modo correto. Porém, o que acontece? A gente, muitas vezes as pessoas, nós, né, a gente precisa trabalhar, a gente tá com um boleto vencendo, corda no pescoço e vamos que vamos, e tem que fazer dinheiro para ontem. Então, nesses casos, se você quer ganhar dinheiro para ontem, não caiam nessa ilusão do perfil. Eu vou fazer meu perfil. Não, eu não tenho cliente porque, poxa vida, porque eu não tô fazendo stories, é por isso que eu não tenho cliente. Eu não tenho cliente porque tem um mês que eu não posto no feed. Não, gente. Quem quer ter cliente rápido, organiza o feed rapidamente, faz ali umas 12, 20 postagens e pronto. Organiza os destaques. Gente, isso é coisa de uma semana você tem que fazer. 20 posts e os destaques em uma semana ou menos vocês têm que conseguir fazer esse volume. Organizou mais ou menos? Parte para a prospecção ativa. Isso é o que você vai fazer se você estiver com pressa de ter cliente, com pressa de ganhar dinheiro. Então vamos recapitular. Não está com pressa de ganhar dinheiro? Vai tranquila, vai fazendo ali 2, 3 posts por semana, stories, mantendo a frequência, mantendo a constância, gradativamente vai construindo seus destaques. Tá legal, uma hora o cliente chega.
Tá com pressa? Boleto tá vencendo? Dívida batendo na porta? Precisa fazer dinheiro para ontem? Precisa fechar cliente para ontem? Gente, então organiza o perfil. Fala assim, eu tenho 4 dias. Nesses 4 dias eu vou fazer 20 posts no meu feed, vou organizar meus 4 ou 5 destaques, vou melhorar minha bio e vou começar a prospectar ativamente, que é o que nós vamos ver em um módulo depois. Gente, fez isso, chega cliente. Se você está com pressa, não fique produzindo conteúdo esperando seu cliente chegar. Corra atrás dele. E aí vem aquela pergunta: ai, mas eu tenho que fazer 100 stories, 30 posts no meu feed por dia. Não, gente. Se você vai prospectar o cliente, basta que seu Instagram esteja organizado. E, mais ou menos, assim, que você consiga provar que existe uma pessoa ali que você está ativa, né? Se nós estamos em janeiro, por exemplo, que o seu último post, que o seu post mais recente não seja de agosto do ano anterior, né? Então, assim, tem que ter também uma coerência. O seu perfil, quando a gente usa o perfil profissionalmente como social media, a gente não precisa ser blogueira, tá? Isso não precisa mesmo, até porque nem tem como, né, gente? Venhamos e convenhamos. Quanto mais clientes a gente tiver, menos tempo para cuidar do nosso perfil a gente tem. Não precisamos ser blogueiras e ter 100 stories por dia e 30 posts por mês no feed. Isso nós não precisamos. Porém, a gente também não deve abandonar o perfil. Então, nem 8, nem 80. Aí você tá lá naquela foto do perfil com cabelo preto e tal, quando você chega para fazer o briefing com o cliente, você tá de cabelo loiro, curto, nada a ver. Não, né, gente? A gente tem que também ter uma coerência, tá? Então, o que que acontece? Hoje em dia, o Instagram é o cartão de visita, não só do cliente, mas também o nosso. Então, por isso a importância de cuidarmos do nosso cartão de visita, tá? Novamente, a gente não precisa ser blogueira, mas a gente tem que ter um determinado cuidado com a aparência do nosso perfil, porque a primeira impressão de fato é a que fica. Esse ditado não é feito à toa. Então, assim, nesse módulo, a gente vai ver como preparar o perfil, o que a gente tem que ter, como que a gente deve fazer, tá? Porém, existe uma exceção. Quando é que a gente não tem que ficar se preocupando com a estética, com a qualidade do perfil? É quando a gente não faz as próprias prospecções. Por exemplo, tem muita social media que trabalha em agência, que está aqui para aprender o ofício, está aqui para aprender como que funciona, como organizar, como otimizar os processos, porém ela trabalha em agência, então ela não faz prospecção de cliente. O cliente chega até ela. Nesse caso, nem precisa se preocupar com o perfil, tá? Outro ponto, tem algumas meninas que não são agência, mas trabalham em parceria. Por quê? Porque se deram conta de que às vezes já eram amigas, ou vizinhas, ou colegas de faculdade, etc. E ao longo do processo elas foram se dando conta de que uma é muito boa na prospecção e a outra é muito boa na execução. Então aquela que é muito boa na prospecção, ela foca ali no perfil dela, na captação de clientes, e a que é muito boa na execução, ela foca em escrever os textos, em fazer os agendamentos e tudo aquilo que a outra não faz, tá? Então elas se complementam. Se você faz parte desse caso, se você tem uma parceira desse jeito, então você é uma das exceções que não precisa também ficar louca correndo atrás de movimentar o feed, tá bom? Vamos lá, que agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre destaques e bio e tudo mais que tem no nosso perfil.